Tudo começou. Eu sempre fui uma pessoa muito afobada, muito nervosa, muito quis tudo sempre na hora. Isso eu sempre fui. Só que chegou um momento que que eu não tava conseguindo fazer mais nada, que eu tava ficando muito irritada, muito estressada e não conseguia dormir, aquela sensação de tremor, aquela irritação, aquela falta de paciência. E eu não tava mais conseguindo nem fazer minhas coisas assim, ao natural. Tudo eu fazia assim, sabe, a ferro e fogo, não tinha mais paciência com nada. E, e aí eu achei que fosse normal. Ah, eu sou nervosa, sempre fui, não tem como mudar. Tá. Mas aí foi a primeira vez que me deu, que eu nem sabia que era crise de pânico, foi na dentista. Só que eu nem sabia que era pânico. E aí eu vim embora, nossa, eu começava a chorar, nossa, me tirava. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu tava aqui em casa, me dava falta de ar, eu saía lá pra fora, aí melhorava um pouco, eu voltava aqui pra dentro, perdia o sono de madrugada. Não, tava um horror. Acordava um caco pra trabalhar, não conseguia fazer as coisas direito, porque eu vim irritada com sono, não conseguia dormir, não sabia explicar o que era. Achava que eu tava ficando maluca já, né? Tentava explicar pro meu marido, mas não conseguia explicar direito. Até que depois foi me dando mais essas crises que eu não sabia que era pânico, mas era pânico. E eu deixei de fazer a unha, deixei no cabeleireiro, deixei de fazer tudo que eu gostava de fazer, não me agradava mais, porque eu tinha medo de me dar isso lá e eu queria sair correndo. E aí foi onde eu falei assim, não vai dar pra eu ficar mais com isso, porque no fim você fica com vontade de morrer, sei lá, você fala, não, eu não viver assim eu não quero mais, sabe? E eu sempre fui uma pessoa assim muito alegre, gostava de sair, gostava de conversar. E eu já não tava gostando mais, não tinha muito ânimo, só ia trabalhar mesmo porque eu tinha. E tinha dia que eu nem conseguia ir porque no começo você consegue disfarçar, mas depois no final, da hora que você tá assim naquele auge de estresse, de tristeza, você não consegue mais disfarçar. Você começa a chorar aonde você tá. Qualquer lugar que você tá, se te vir aquela coisa ruim, você começa a chorar. E aí eu falei, não, meu marido falou, vamos procurar um médico, tal, tal, tal. Aí eu procurei uma psiquiatra, né? Procurei, cheguei lá, mal consegui explicar pra ela, de tanto que eu chorava, de desespero, de medo, de agonia, de pensar que eu tava ficando louca, porque você pensa tanta coisa que no fim parece que você tá ficando louca, você não sabe distinguir o que é real, o que não é, se tá certo, se tá errado, se o que você vai falar vai ser bem explicado para a pessoa saber o que está se passando na sua cabeça. Aí você tem que disfarçar. Eu, pelo menos, tinha que disfarçar do meu pai e da minha mãe para não preocupar eles, coisa que não precisava, né? Que às vezes se eu tivesse falado antes, eu teria sofrido menos. Fui na médica e aí ela entendeu tudo que eu estava sentindo, me passou um remédio para dormir e me passou outro remédio para eu passar o dia, né? Porque eu sempre dormi bem, só que como vinha todos esses pensamentos na cabeça, chegava na hora de dormir só vinha coisa ruim. Pensamento de morte, pensamento que ia acontecer alguma coisa de acidente, só coisa ruim. E aí ela me deu o remédio, foi bom, só que me deixou bem dopada. Tipo, eu fiquei, na primeira semana, eu mal conseguia tomar banho, de tanta moleza que dava. E aí eu tomei esse de dormir, que foi o Rivotril, tomei para dormir uma semana e depois já não tomei mais, só até o outro fazer efeito do dia. E que eu tô tomando até hoje, esse do dia que é a sertralina. E só que aí, mesmo me acalmando, eu acalmei bem com os remédios, só que eu continuei com a falta de ar também passou, os tremores passava, só que às vezes vinha mesmo com remédio, né? Porque o remédio te deixava meio que dopado e às vezes você queria fazer as coisas e não conseguia por conta da moleza, e você queria fazer. Mas o remédio me acalmou muito. A psiquiatra me ajudou bastante também nesse ponto, só que o que não passava é que eu tinha medo de me dar o pânico. Então eu ficava com medo de me dar e não conseguia fazer as coisas nos lugares que eu ia antes, que eu adorava. E também é uma coisa que, nossa, que me deixava muito, que eu nem sabia explicar, que depois que o Rafael me explicou que era uma sensação estranha, que parecia que você não era mais você, que você não estava ali, que parecia que você estava se vendo e não era você que estava. É uma coisa que ele me falou, que chama despersonalização, né?
E é uma coisa muito ruim, porque parece que você não tá vivendo aquilo, que é tudo um sonho. É uma coisa muito estranha, que só quem vive que sabe. E isso com o remédio não me tirou. Eu ficava tendo isso, às vezes eu acordava já com isso. É uma coisa muito ruim, que você acaba dando ansiedade, porque você fica preocupada que as pessoas vão perceber que você tá estranho. Mas ninguém percebe, mas você acha que as pessoas percebem. E foi onde eu procurei o Rafael, né, pra tentar resolver isso, só que eu não fui muito segura, não. Falei, é terapia, você acha que vai resolver essas coisas? Falei, não, vamos. Fui, aí a primeira sessão, a gente fez tudo. Falei, gente, a hora que terminou, parecia que me deu um alívio, sabe? Tirou um peso da minha cabeça. Tirou um peso, assim. Aí eu falei, mas tô estranha. Eu fiquei aliviada, só que me sentindo estranha, né? Aí depois chegou na segunda sessão, aí era só isso que faltava pra sair de mim, pra eu ficar bem, né? Só que depois da segunda sessão, eu achei que ia parar só essa coisa que ia melhorar, mas foi melhorando tudo. Aí eu fui vendo, comecei até a escrever tudo que tava mudando. De repente falei, tô mais calma. Não via mais as coisas com pressa, acalmei, não ficava mais estressada pra resolver problema do dia a dia. Dormia melhor. Parei de ser neurótica com limpeza, que eu era muito. Deixei de fazer isso. Fiquei mais segura, não tinha mais medo. Nossa, melhorou tudo, melhorou tudo. Aí eu via que cada semana eu tava ficando melhor. Nem lembrava desse negócio que acontecia comigo. Parecia que eu tinha esquecido e tava vivendo minha vida de novo, né? Aí que eu fui percebendo, falei, gente, não tô mais sentindo isso, não tô mais sentindo aquilo, não tô mais sentindo aquilo. E a hora que eu via, o negócio foi fluindo. Aí o Rafael falou, vamos marcar outra? Né, vamos marcar a terceira? Eu falei, nossa, agora eu tenho que só te falar tudo de coisa boa, porque eu não tô sentindo mais nada, né? Parece até mentira eu falar desse jeito, gente, mas é incrível, é incrível. Agora eu posso falar de boca cheia. Gente, procura um terapeuta. Aconteça o que acontecer, procura um terapeuta bom, que você confie, que você fale tudo que você tá sentindo, porque resolve. Se o meu, que eu achava que era um caso perdido, eu resolvi, então qualquer um consegue. Aí agora eu vou ter retorno com a psiquiatra no final do mês, ela já vai começar a tirar o remédio, porque eu já não tô sentindo mais nada. Tudo que eu tava sentindo passou. E isso foi em duas sessões que a gente fez, porque essa foi a terceira. E a gente só conversou, que eu só fui contar minha lista de coisa boa que aconteceu. Então, eu agradeço ao Rafael, espero que todo mundo possa melhorar disso, porque é uma vida sem prazer nenhum, uma vida escura quando você tá assim. Você não tem vontade de viver, você não tem vontade de fazer nada. Você faz só o que você tem que fazer mesmo. Só as coisas, trabalho. Eu só ia trabalhar porque era na nossa empresa. Se fosse para trabalhar para alguém, eu acho que eu não ia conseguir nesses últimos meses antes de eu procurar o Rafael. Eu ia porque eu podia voltar a hora que eu quisesse. Agora, se fosse em algum lugar que eu tivesse que ficar lá dentro, sabendo que eu não podia sair, eu não teria conseguido. Então, eu teria até perdido meu emprego.